O ar pesado da manhã em Vila Esmeralda carregava o cheiro de orvalho e a promessa de um dia como tantos outros. Ou talvez não. Era ali, naquele vilarejo esquecido, que a história de Elias começou a se desenrolar, uma narrativa tecida com fios de escolhas e consequências que poucos ousavam desvendar. Elias, um homem de 40 e poucos anos, com os ombros curvados não pela idade, mas pelo peso invisível de decisões passadas, era o protagonista de um enigma que assombrava a todos. Ele era conhecido por sua vida aparentemente próspera, mas havia algo em seus olhos, um vazio que nem mesmo o brilho de seu relógio de ouro conseguia disfarçar. Se você já se sentiu invisível, se a vida parece exigir mais do que você pode dar e a dor tem um sentido que você ainda busca compreender, talvez esta história seja para você. Mas antes de mergulharmos nos meandros de sua jornada, permita-me um instante. Se esta história ressoa com você, se ela te faz sentir menos sozinho em suas próprias batalhas silenciosas, considere se inscrever no canal. Sua presença é o que dá sentido a cada uma dessas narrativas. Elias havia construído sua fortuna sobre o terreno movediço da ambição desmedida. Sua empresa, a Horizonte Novo, prometia soluções rápidas e eficientes para os problemas mais complexos da comunidade. Mas os sussurros nos bastidores contavam uma história diferente. Diziam que Elias tinha um talento peculiar para contornar regras, para encontrar atalhos que outros, mais escrupulosos, jamais considerariam. Ele era um mestre na arte da persuasão, um negociador implacável que, quando queria algo, não media esforços para conseguir, mesmo que isso significasse deixar um rastro de corações partidos e acordos questionáveis. O mistério que cercava Elias não era sobre um crime no sentido usual da palavra, mas sobre um tipo de dívida que não podia ser paga com dinheiro. Era uma dívida invisível, silenciosa, que se acumulava em um livro de contabilidade etéreo, esperando o momento certo para ser cobrada. Ninguém sabia ao certo quando a cobrança viria nem como, mas a intuição coletiva de Vila Esmeralda, afiada pela experiência de gerações, sentia que ela era inevitável. Tudo começou com o projeto da ponte. A velha ponte de pedra que ligava Vila Esmeralda à cidade vizinha estava em ruínas. A comunidade clamava por uma nova, mais segura, que facilitasse o comércio e o acesso a serviços essenciais. Elias, com sua Horizonte Novo, apresentou o projeto mais ambicioso e aparentemente mais vantajoso. Ele prometia uma ponte moderna, resistente, entregue em tempo recorde e com um custo menor que o dos concorrentes. A comunidade, desesperada, aceitou. Os meses de construção foram marcados por uma febre de atividade. Elias estava em todos os lugares, supervisionando, negociando, sempre com um sorriso confiante no rosto. Mas por trás da fachada de eficiência havia um segredo. Para reduzir os custos e acelerar o processo, Elias havia cortado cantos. Materiais de qualidade inferior foram utilizados, padrões de segurança foram ignorados, e a mão de obra, em grande parte composta por trabalhadores sem experiência e com salários ínfimos, era constantemente pressionada a trabalhar em condições precárias. Havia um homem, um velho pedreiro chamado Joaquim, que tentou alertar Elias. Joaquim, com suas mãos calejadas pela experiência de uma vida inteira construindo, percebia as falhas, as rachaduras que se formavam antes mesmo da ponte ser concluída. Ele tentou conversar com Elias, expressar suas preocupações. "Elias, meu filho", disse Joaquim, com a voz embargada pela preocupação. "O alicerce está fraco. Uma ponte precisa de base sólida, ou ela não aguentará o peso do tempo, nem o peso das promessas." Elias, impaciente, apenas dispensou o velho, alegando que Joaquim estava velho demais para entender as novas técnicas de engenharia. "O tempo é dinheiro, Joaquim", ele bradou, "e sua lentidão custa caro." A ponte foi inaugurada com grande festa. Elias foi ovacionado pela comunidade, que via nele um herói, um visionário que havia trazido progresso à Vila Esmeralda. Ele desfrutava do reconhecimento, dos elogios, do prestígio que sua conquista lhe rendia. Por um tempo, tudo parecia perfeito. A ponte era um símbolo de sua capacidade, de sua inteligência, mas as rachaduras, as invisíveis no início, começaram a se manifestar. Primeiro, foram pequenas fissuras no asfalto,
facilmente atribuídas ao desgaste natural. Depois, vibrações, estranhas quando veículos pesados passavam. O medo começou a se instalar, sutil, como uma neblina que se espalhava lentamente. Elias, no entanto, ignorava os sinais. Ele estava ocupado demais, expandindo seus negócios, fechando novos contratos, sempre em busca do próximo grande empreendimento. O ponto de virada veio em uma noite de tempestade. A chuva caía incessantemente, o vento uivava como um lamento. O rio, que a ponte atravessava, estava furioso. Suas águas turbulentas castigavam as fundações. Naquela noite, um ônibus escolar lotado de crianças voltando de um passeio tentou atravessar a ponte. No meio do caminho, um barulho ensurdecedor. A ponte, a tão aclamada ponte de Elias, cedeu. O impacto foi devastador. Vidas foram perdidas, sonhos foram esmagados. O choque em Vila Esmeralda foi indescritível. A alegria se transformou em luto, a admiração em revolta. A investigação revelou o que Joaquim já sabia. A ponte havia sido construída com materiais de baixa qualidade e sem a devida segurança. As escolhas de Elias, motivadas pela ganância e pela pressa, haviam cobrado seu preço. Elias, antes um herói, agora era um pária. Sua reputação estava em frangalhos, seus negócios desmoronaram. Ele foi julgado, condenado e sentenciado a uma pena que ia além da prisão, a pena da consciência. A cada dia, ele era confrontado com as imagens daquela noite, com os rostos das vítimas, com o desespero das famílias. A conta havia chegado, mas o mistério da conta não se limitava apenas à tragédia da ponte. Não era apenas sobre a justiça legal, mas sobre um tipo de justiça mais profunda, mais implacável. Elias, em sua cela fria, começou a sentir o peso de outras escolhas, de outras dívidas invisíveis. Ele se lembrava de Maria, a costureira que ele havia enganado em um contrato, prometendo-lhe uma grande encomenda e depois desaparecendo com o pagamento adiantado, deixando-a na miséria. Lembrou-se de Pedro, o pequeno comerciante que Elias havia forçado à falência, usando táticas desleais de concorrência. Ele havia construído sua vida sobre os escombros dos sonhos alheios, e agora os escombros eram a sua própria vida. A conta de Elias não era apenas a prisão, era a solidão que o corroía, a ausência de um único amigo verdadeiro, o olhar de desprezo que recebia de todos, até mesmo dos guardas que o vigiavam. Era a sensação de que tudo o que ele havia construído, todo o seu esforço, havia sido em vão, pois não havia deixado um legado de bem, mas um rastro de dor. O que a história de Elias nos ensina sobre a conta que sempre chega. Não é uma lição sobre vingança, mas sobre a intrínseca lei de causa e efeito que permeia a existência. Não se trata de um castigo divino, mas da natural reverberação de nossas ações no universo, em nossas próprias vidas e na vida daqueles que nos cercam. A conta não é apenas o que nos é cobrado por outros, mas o que nos cobramos a nós mesmos, o peso da consciência, o vazio de um propósito distorcido. As escolhas que fazemos, por menores que pareçam, têm um custo. Algumas delas trazem consigo um preço imediato, outras um preço oculto, que se manifesta apenas com o tempo. Elias pagou um preço alto por suas escolhas, não apenas em termos de liberdade, mas em termos de alma. Ele perdeu o respeito, a dignidade e, o mais doloroso de tudo, a paz. A conta não discrimina. Ela chega para todos, cedo ou tarde, de uma forma ou de outra. Para alguns, é a perda de um relacionamento importante devido à negligência. Para outros, é a saúde comprometida por anos de hábitos autodestrutivos. Para outros ainda, é a sensação de arrependimento profundo por palavras não ditas, por gestos não feitos, por oportunidades perdidas. A conta chega quando a verdade se revela, quando as consequências de nossas ações se tornam inegáveis. Elias, em seu isolamento, começou a compreender que a verdadeira riqueza não estava nas posses que ele havia acumulado, mas nas relações que ele havia destruído, na confiança que ele havia traído. Ele percebeu que a segurança que ele tanto buscava em seu império de negócios era uma ilusão, e que a verdadeira segurança reside na integridade, na honestidade, na capacidade de olhar para trás e ver um caminho construído com respeito e verdade.
A beleza da lição da conta que sempre chega reside na sua universalidade. Ela nos lembra que somos os arquitetos de nosso próprio destino e que cada tijolo que colocamos, cada fundação que construímos, molda a estrutura de nossa vida. Se construímos com materiais fracos, com atalhos e enganos, a estrutura será frágil e eventualmente ruirá. Mas se construímos com solidez, com verdade e com amor, a estrutura resistirá às tempestades e se tornará um refúgio, tanto para nós quanto para aqueles que amamos. Talvez você, assim como Elias, tenha feito escolhas que hoje pesam em sua consciência. Talvez você sinta que a conta está se aproximando ou que ela já chegou. O importante não é o que você fez, mas o que você fará a partir de agora. A história de Elias não é sobre condenação, mas sobre a inevitabilidade das consequências e a possibilidade de aprendizado. Mesmo na escuridão mais profunda, há sempre a chance de uma nova fundação, de um novo começo, de um novo caminho. A conta sempre chega, mas o que fazemos com o conhecimento dessa chegada é o que define quem somos. Se esta reflexão sobre as escolhas e suas consequências tocou seu coração, se ela te fez pensar sobre o verdadeiro valor da integridade e da verdade em sua própria jornada, por favor, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Ajude-nos a levar essas histórias a mais pessoas que, como Elias, precisam lembrar que sua dor tem sentido e que, mesmo nas sombras, a luz da compreensão pode surgir. Deixe um comentário contando qual conta invisível você percebe que a vida cobra e como você lida com ela. Suas experiências são valiosas.